Sejam muito bem-vindos ao programa onde a saúde é a estrela. E hoje a gente vai falar de um procedimento revolucionário dentro da medicina, que são as cirurgias bariátricas e metabólicas. Qual a diferença entre as duas e, principalmente, que tipo de vantagens elas podem trazer para você em tempos de Ozempic e Mounjaro? Tudo isso depois da vinheta. E já estamos aqui no estúdio com o cirurgião bariátrico Paulo Reis. Seja muito bem-vindo aqui no programa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui, principalmente para poder falar de um tema que eu gosto muito, que é a cirurgia bariátrica e a cirurgia do diabetes, também chamada de cirurgia metabólica. Eu queria, inclusive, que o senhor explicasse, a gente vai começar explicando isso, qual que é a diferença entre a cirurgia bariátrica e a cirurgia metabólica? A cirurgia bariátrica, Otávio, ela está focada mais na questão da obesidade, da perca de peso do paciente. Então, quando nós indicamos a cirurgia bariátrica para o paciente, nós estamos pensando mais no contexto da obesidade. Quando nós indicamos a cirurgia metabólica, nós estamos focados mais no tratamento cirúrgico do diabetes tipo 2. Essa pergunta sua é interessante porque as pessoas, por incrível que pareça, nós temos aí 8, 9 anos de legalização da cirurgia do diabetes. E ainda, por incrível que pareça, a informação de que existe uma cirurgia para tratar especificamente o paciente que tem diabetes tipo 2, ela não é de conhecimento público. Sim. Ainda tem uma defasagem de informação a respeito desse tratamento que, como você falou, é revolucionário. Pela eficácia que ele propõe, que ele estabelece no paciente que tem diabetes tipo 2 e não consegue controlar, mesmo com o uso de insulina, de comprimidos, ele vem, faz a cirurgia, controla seus níveis. A gente não fala em cura, você sabe muito bem que em medicina falar em cura em doença crônica é complicado, mas nós temos remissão, que é o controle completo da doença, né? Então, esse tema é muito interessante, como você disse, é um tema que revolucionou, mas ainda é pouco difundido. E a diabetes, ela é algo terrível, né? Ela influencia em tudo. Quer dizer, a diabetes, ela começa a roubar a tua capacidade de cicatrização, pode roubar a sua visão, rouba boa parte do prazer da alimentação de muita gente, né? Hoje a gente até tem muito mais produtos para diabéticos do que a gente tinha 20 anos atrás, onde a pessoa acabava se privando de quase tudo. Mas mesmo assim ela é uma doença que ela traz muita coisa, né, consigo. Então qual que é? E às vezes tem paciente que é como o senhor falou, a diabetes galopante, né, que a pessoa tenta de tudo, ela se comporta, não é culpa dela, ela se comporta, ela faz tudo direitinho e mesmo assim a diabetes não dá trégua. E qual que é a diferença que vai fazer essa cirurgia na qualidade de vida dessa pessoa? Olha, é interessante. O paciente, igual você falou, muitas vezes, a grande maioria do paciente diabético, ele vai lá, faz a dieta dele certinho, ele toma medicação, toma insulina e muitas vezes uma boa parte não consegue controlar, né? E o principal do diabetes, que você tocou no assunto aí, é que ele rouba a qualidade de vida. Gostei do termo que você usou. Ele rouba. E muitas vezes ele rouba no silêncio, na calada da noite. Ele vai fazendo esse sequestro, esse furto do paciente ao longo dos anos que esse paciente está diabético. E o mais ingrato, Otávio, é que o paciente, de repente, ele deitou tranquilo e acorda com a visão diferente. Ele deitou tranquilo e acordou sentindo uma dormência nas pernas, que é a polineuropatia. Ele deitou tranquilo e começou a perder a função renal. Então, quando você não consegue controlar a glicose, mesmo fazendo tudo certo, a glicose vai te cobrar, a diabetes vai te cobrar o preço por esse descontrole. Respondendo agora a sua pergunta de forma objetiva, quando você entra com tratamento cirúrgico, esses pacientes caem os níveis de glicose. Caiu os níveis de glicose, você paralisou a possibilidade ou a evolução daquela doença já estabelecida, causada pela complicação da hiperglicemia. Então, se o paciente, por exemplo, se ele não tem a retinopatia ainda e não consegue controlar, se ele tiver acesso à cirurgia do diabetes,
Ele faz a cirurgia, ele não vai ter a retinopatia diabética. O que é a retinopatia? É a perda da visão. Ah, olha aí. É uma doença... Vocês dão cada nome bonito para as coisas. Bonito para as coisas, né? Não, estou perdendo a visão. Não, estou tendo uma retinopatia diabética. É muito mais chique. Então você pega e paralisa, impede para quem não tem e paralisa a perda da visão do paciente, né? O paciente está com a polineuropatia, que é a dormência que dá por causa do acúmulo de glicose também nos tecidos, na parte dos nervos. Então, se o paciente faz uma polineuropatia, faz a cirurgia, ele paralisa a evolução da doença. Se ele não tem a neuropatia ainda, ele não vai ter. Então, em termos de qualidade de vida, é o seguinte: se o paciente não tem ainda as complicações, como você disse, que o diabetes causa no paciente, se ele controlar, ele vai prevenir a evolução dessas doenças. Ponto. Se ele, infelizmente, não sabia do tratamento cirúrgico e já tem a doença a retinopatia, né, diabética, a própria neuropatia, a nefropatia, a vantagem é que ele fazendo a cirurgia, ele paralisa a gravidade, não deixa agravar mais do que já estava. E isso, para o paciente, é voltar a ter vida. É voltar a ter vida. E principalmente esperança, né? Opa, eu estou piorando. Não, daqui eu não pioro mais. Acabou. Então aqui eu já consigo. Mas isso, por exemplo, envolve também a cirurgia, ela vai envolver ainda, vai continuar usando a medicação? Como é que funciona isso? A maioria... Poder comer diferente, vai ter que continuar restrito? Isso tudo vai depender do tempo que o paciente tem de diabetes. A grande maioria, por incrível que pareça, a resposta é muito boa, mesmo em pacientes que ficaram muito tempo com diabetes grave e descontrolado. A grande maioria, Otávio, vai ficar sem medicação. Uma boa parte vai ficar sem medicação. Uhum. Ele entra em remissão completa. Uma pequena parte, você imagina o seguinte: o paciente está diabético há 20 anos, nunca conseguiu controlar a sua glicose. Ele toma insulina, 2 tipos de insulina, toma 5 medicamentos e, fazendo tudo isso que acontece, ele está com 500 de glicose, ou seja, não está funcionando. Se ele faz a cirurgia e entra num controle com 1, 2 medicações, baixando a glicose dele, que estava de 400, com insulina, com 5 remédios, e ele entra com um controle com 1 medicação, 2 medicações, mantendo a glicose de 100, 110, 120, acabou o problema dele. Sim, já o importante, outra questão importante é a cirurgia do diabetes. O mais importante dela é a remissão, mas principalmente o controle. O controle. Ele não está controlando com insulina, ele não está controlando com a medicação. Se ele fizer a cirurgia e controlar, a cirurgia trouxer para ele um controle com um medicamento que está tomando ou 2, é um sucesso. Sim, já evitou, já tirou o pé dele da evolução para aquele nome bonito que nós falamos, da retinopatia. Não vai perder mais a visão, não vai perder o rim mais. Então a gente foca muito no controle do diabetes, seja com a medicação ou o que acontece com a maior parte desses pacientes que operam, a remissão completa. Pois é, porque também tem esse detalhe, muita gente não sabe, né? Mas a diabetes ela também vai tirando a capacidade dos rins de funcionar, né? Devagarzinho ali você tem um excesso de açúcar ali, aquela coisa vai roubando, quer dizer, a diabetes ela vem para realmente assim, atrapalhar a sua vida, né? Não existe, e eu falo o seguinte, não existe nada simples quando você começa a ter complicação do diabetes. Uhum. Ela não tem nada simples em diabetes. Eu comecei com um machucadinho no pé aqui, que estava esse machucadinho vira uma amputação. Uhum. Então, uma dorzinha no fundo do olho, começou diabetes e tal, perde o olho. Então, é assim que funciona o diabetes. Infelizmente, não tem como a gente falar assim, não, isso aqui é coisa simples do diabetes. Não. Em diabetes, o seu telespectador, que eu sei que é fiel aí, tem que saber disso. Tem diabetes? Tem que tratar. A parte metabólica da cirurgia é muito interessante. Por quê? Voltando àquele assunto que você falou sobre tomar medicamento e não funcionar. Por que não funciona? Não está tomando insulina? Sim, era para fazer o resultado. Por que não funciona? Né? É porque, na linguagem popular, o paciente que tem diabetes tipo 2, ele produz insulina. A insulina dele não faz efeito, por alguns motivos. Que aí é técnico, muito técnico, eu vou deixar isso para outro programa. Então,
a insulina dele, por alguns motivos que nós sabemos, ela não faz efeito. Veja bem, se ela não está fazendo efeito, você entrou com medicação e não controlou, entrou com insulina, não controlou. Porque a questão não é somente produzir insulina. O organismo mostra isso. O tipo 2 ele tem produção de insulina, mas não faz efeito. Muitas vezes não vai adiantar nem você injetar. É o que acontece com esses pacientes. Ou seja, não basta produzir insulina ou injetar insulina. A insulina tem que ter efeito. E esse efeito, ele é mediado, vamos dizer assim, quem coloca esse efeito na insulina é um hormônio intestinal, o principal hormônio, que é GLP-1. Esse hormônio não está no pâncreas. Esse hormônio está no intestino. É dessa forma que a cirurgia metabólica atua. Nós mudamos o aparelho digestivo do paciente para que, por incrível que pareça, o alimento, a comida do paciente, caia no intestino, no lugar certo, para que esse hormônio GLP-1 seja estimulado, seja produzido e libere uma insulina agora de qualidade, diminua a resistência, melhora a sensibilidade da insulina para poder atuar na glicose. Então vocês vão pegar ali a saída ali pro intestino e vão rearrumar a casa ali. Exatamente. Vamos dar remanejar essa arquitetura intestinal para que o alimento caia no lugar aonde tem a maior concentração desse hormônio, que no caso do diabético tipo 2, esse hormônio, ele existe. Você tem a produção, eu tenho a produção. O diabético tipo 2, ele tem a produção, mas não está estimulado. Você está estimulado, eu estou estimulado. Ele não tem. Como é que estimula isso no diabético? É comida chegando lá rápido. Quando a comida cai rápido lá, libera GLP-1, o GLP-1, vamos dizer na linguagem popular, devolve a função da insulina de controlar a glicose. Então, diabético tipo 2, a grande maioria produz insulina, só que não basta somente produzir insulina. Que a gente tem a ideia de que o corpo não está produzindo insulina. Não é esse o caso. Não é isso. Esse é um tipo de diabetes. Tipo de diabetes. Então, e quanto tempo de recuperação para essa cirurgia? Hoje nós fazemos ela por acessos minimamente invasivos. A gente faz ela pelos furinhos laparoscópicos e pela robótica, né? Vamos dizer o seguinte, um paciente opera com a gente numa sexta-feira. Sábado, essa é a conduta minha. Tem colegas que mantêm o paciente 24 horas de internação, 36 horas. Eu geralmente mantenho o paciente, vamos supor, eu operei ele na sexta, eu mantenho, fica sábado, domingo de manhã, ele depois do almoço ele pega, já começa a organizar para poder ir embora. Né? Ele vai embora, ele vai passar por uma dieta de cuidados, orientações pós-operatórias, um cardápio de dieta nesse período que ele vai ficar aí, mas esse cardápio é muito mais para poder ajudar na cicatrização do que para poder qualquer outra coisa. Mas o mais interessante é que a mudança dessa anatomia é quase que instantânea. O paciente entra com a diabetes descontrolada, ele está um pouco controlado porque passa pelo preparo pré-operatório. Logo depois da cirurgia, Otávio, esse paciente já começa a entrar em remissão da doença. É muito bonito de ver isso. É o que você falou, é uma revolução mesmo. A cirurgia metabólica, ela é uma revolução. E você começa a ver o paciente desmamando daquelas medicações progressivamente. Quando ele vai no seu consultório, vamos falar com 10 dias que ele volta no seu consultório, no primeiro retorno, geralmente os meus com 7 a 10 dias estão voltando, o paciente, muitos já estão sem a medicação. E querendo ou não, remédio, a gente estava falando, você estava falando de tirar 5 para 2. Cada remédio que você tira são efeitos colaterais. Não existe remédio sem efeito colateral nenhum, né? O nome é remédio, é para tratar. Você está falando, é remédio. Aquilo não estava previsto para você, né? Eu falo que a cirurgia metabólica, ela te entrega, a vantagem da cirurgia metabólica é que ela é um tratamento que te entrega uma medicação fisiológica. Ela vai te dar aquele hormônio que você produz. Então, esse não vai te fazer mal. Mas como você disse, quanto mais medicação exógena, de farmacologia, que você tira, o paciente está ficando livre, sim, de alguns efeitos colaterais, de uma substância que não é produzida por ele. Então, é fantástico você ver esse pós-operatório do paciente quando ele sai da cirurgia e começa a ter o declínio e o controle da glicemia. Por exemplo, numa cirurgia bariátrica, por exemplo, você tem uma equipe gigantesca, né? É fisioterapeuta, é nutricionista, todo mundo ali para dar todo aquele suporte para o paciente. Para a cirurgia metabólica, quantos profissionais estão envolvidos?
é mais ou menos a mesma coisa, com um detalhe. Infelizmente, como eu disse para você, por isso que te agradeço a oportunidade de estar aqui. A grande maioria, Otávio, que nos procuram, são pacientes que ficaram sabendo de pacientes que eu operei, que o outro colega operou, e que já chegam, muitas vezes, já com ponte safena, perda da visão, que poderiam ter evitado. Grava isso. Se esse paciente soubesse, veja bem, se ele perdeu a visão e sofreu e botou um stent cardíaco há 3 anos atrás, se ele soubesse da cirurgia há 5 anos, provavelmente ele teria evitado um infarto e teria preservado a visão dele. Por isso que a divulgação é importante hoje. Eu estou sentindo que nós, cirurgiões metabólicos, temos que divulgar mais. O grande problema é que esses pacientes chegam para a gente já com essas situações complexas. Então, ele precisa também do suporte complexo, da equipe multidisciplinar complexa. Os pacientes que chegam, os raros pacientes que chegam na fase inicial da doença e que não consegue controlar, que não tem nenhum problema, é rotina. Ele vai passar por exame pré-operatório, vai passar pelo endocrinologista ou pelo clínico geral, não tem problema, para poder ver a questão metabólica dele, como é que está. Prepara o paciente com exames, risco cirúrgico, equipe multidisciplinar, cirurgia. O paciente que já tem alguma sequela renal, passando por nefrologista, ver como é que está a liberação. Está com polineuropatia, que é as dormência, passamos por vascular V ou por neurologista. Então, vamos pegando relatório de acordo com aquele paciente que chegou para você. Né? Perfeito. Mas se chegasse numa fase mais precoce, seria um paciente com a rotina de uma cirurgia bariátrica mesmo. Não teria diferença. Sim, não teria diferença. A questão de exercício físico, depois a pessoa pode fazer exercício físico? Deve, olha aí, gostei. Olha aí, achou que não precisava. Deve fazer. Com 30 dias nós liberamos pacientes. Para poder fazer atividade caminhada, tudo, e depois, num período, para poder já fazer sua musculação mais pesada, quem gosta de fazer. E aí já mais tranquilo. Depois, mas 30 dias depois, uma caminhadinha não vai fazer mal para ninguém. Deve fazer. Deve fazer. A questão, porque a gente tem agora a cirurgia metabólica e a bariátrica ela era focada realmente na perda de peso. Ali geralmente tinha também fatores como hipertensão, né, associados. Hoje, qual é para quem que é recomendada a cirurgia bariátrica e para quem que já consegue resolver com aquele tal do Mounjaro lá, os Ozempic da vida, as canetinhas que seca? Hoje, a cirurgia bariátrica, hoje, por coincidência, há 20 dias atrás saiu uma nova resolução do Conselho Federal de Medicina aprovando novas regras para a cirurgia bariátrica. Por exemplo, dentre elas, o paciente com obesidade grau 1 agora, que é obesidade leve, vamos dizer aí, para o seu telespectador entender. Vamos falar que o paciente que está aí mais ou menos em torno de 20, 22 quilos acima do peso, ele poderia pensar, dependendo de algumas condições clínicas, em fazer uma cirurgia bariátrica. E hoje, nessa resolução foram aprovados procedimentos que são cirurgias bariátricas, mas com conceitos metabólicos. Quais são os conceitos metabólicos? São conceitos que, como eu acabei de explicar para você, que a cirurgia do diabetes visa estimular o hormônio, seguir a fisiologia normal do organismo do paciente, a cirurgia bariátrica moderna, ela tem conceitos metabólicos. Então, não se usa mais anel, são estômagos maiores para a gente poder deixar o paciente alimentar melhor, algumas técnicas propiciam isso. São cirurgias que nós modulamos o tamanho do intestino de acordo com o tamanho do intestino que ele tem. Então, a cirurgia bariátrica de hoje, moderna, ela é totalmente diferente da cirurgia que salvou muita vida. Muita vida. A cirurgia bariátrica, vamos falar, clássica, né? Que salvou e continua salvando muita vida, né? Então, mas hoje, com os conceitos modernos, dentro dessa resolução, nós temos as cirurgias clássicas, que são excelentes, com os conceitos modernos e novas cirurgias que foram habilitadas agora. Medicamento. O medicamento, eu acho o seguinte, ele tem suas indicações precisas. O medicamento ele tem indicação precisa, mas ele não vai ter o suporte de uma remissão de uma obesidade. Ele não vai ter. Claro que, vamos falar de um paciente que precisa perder 10 quilos, esse paciente tem uma doença leve. Ele, a dieta, ele faz uma dieta e perde isso. Quero ajudar com o Mounjaro? Beleza, faz o Mounjaro e acabou. Talvez esse paciente entre em remissão da doença.
Diabetes, não tenho visto, sinceramente, remissão. Eu tenho pacientes que usam medicamento análogo de GLP-1, igual o Mounjaro, o Ozempic, né, para poder tratar diabetes, com insulina, com medicamento e não consegue baixar. Então, para diabetes, realmente, não tenho visto grandes resultados. Para perca de peso, o Mounjaro, que hoje foi o último lançamento aí, tem pacientes que têm boa perca de peso com ele, mas a questão é sustentar esse peso depois que o paciente perde, elimina o peso. Ou você vai ter que tomar essa medicação para o resto da vida, e aí você tem que avaliar o custo-benefício disso, e como você disse, é medicamento. As complicações, como por exemplo, perda de visão, pancreatite, nós temos que olhar isso, né? Não estou falando que vai acontecer com todo mundo, são pontuais, mas tem relatos já falando que pode acontecer essa questão, né? Então, assim, temos que ver essa questão do risco-benefício e custo-benefício também, em relação à medicação. Bem indicado? Ótimo. Eu acho que medicamento tem que ser muito bem indicado, assim como cirurgia. Um não compete com o outro, são tratamentos completamente diferentes. Agora, o melhor tratamento para perder peso, controlar doença metabólica a longo prazo, aí não sou eu que estou dizendo, é a ciência, é a cirurgia metabólica e bariátrica. Para arrumar ali o espacinho. Exatamente. E quando você vai lá e se prepara para uma cirurgia metabólica ou bariátrica, você tem esse acompanhamento e essa cirurgia ela vem acompanhada de mudança de hábito, é isso? Não existe. Eu falo o seguinte, o paciente que tem uma doença, ele tem que seguir as orientações. Se você tem uma doença que faz com que você ganhe peso e faça um descontrole metabólico seu com outras comorbidades, a atividade física, ela é mandatória. Aliás, ela é mandatória para todo mundo, para todo ser humano. A atividade física, ela é uma medicação saudável, vamos dizer assim, né? Para quem luta com doença crônica, é mandatório. O paciente ele tem que fazer a mudança de hábito. Eu concordo que quando o paciente tem uma doença grave, uma obesidade grave, um diabetes grave e não tem resultado no tratamento, qualquer um fica desestimulado, Otávio. Fica. Eu falo isso para o paciente. Eu falo, olha, eu não vou puxar a sua orelha agora, mas depois que eu te operar, você perdeu peso, você que tem diabetes, controlou a glicose, chegou no consultório comigo, 30 dias depois, 60 dias depois, tá tudo bem, perdeu peso, a primeira pergunta que eu vou te fazer, tem quanto tempo você está malhando? Porque aí não tem desculpa. Eu entendo que enquanto ele tem a doença manifestada no organismo dele, é difícil mesmo. Não é só comida, não é só comportamento, não é nada. Eu entendo isso nele, entendo. Quem tem doença grave. Depois que eu dei o remédio para ele com a cirurgia, não tem desculpa. Agora, quem tem obesidade que não é grave, tem uma resistência insulínica, eu tenho uma glicosezinha mais alta só, mas não está diabético ainda, tudo e tal, 10 quilos acima do peso e não muda hábito, não adianta tomar Mounjaro, não adianta ter esperança que um dia vai fazer bariátrica, metabólica, e também quem tem a doença grave também, fez bariátrica e metabólica e não quer mudar hábito também, não adianta. Ele tá apostando, está dobrando a aposta. Ele está dobrando a aposta. Mas eu estou tranquilo porque vou ficar 20 anos sem engordar, porque a cirurgia dá uma longevidade muito grande. Bem, você vai apostar? Você tem uma doença. Eu não apostaria. Não é porque a ferramenta te dá uma segurança muito boa que você vai dobrar a aposta. É ao contrário. Se você tem uma ferramenta que controlou sua doença 100%, o que custa agora você fazer o mínimo? Que é uma caminhadinha, não mais para perder peso. Olha que diferença. Você faz a caminhada agora, não é para perder peso mais. A pessoa vai fazer a caminhada igual você faz. Você tem uma genética privilegiada, você vai na academia para quê, Otávio? Para manter seu estado de saúde. É diferente, não é? Do que você ir para tratar. É diferente. Então, não justifica. Hoje o pessoal fala da tal da reserva muscular. Hoje eu vou agora para quando eu ficar velho. Exatamente. Né? Eu ficar velhinho. Exatamente. Então, e o paciente que tem a doença leve, a manifestação leve da obesidade, não justifica. Ele tem que malhar, fazer atividade física, se tiver que tomar alguma medicação, que tome para poder tratar, mas não adianta aqui dourar a pílula. Doença crônica tem que ser tratada. E isso que o senhor falou é muito interessante de realmente a pessoa
não querer mudar o hábito, né? Quer dizer, não, você precisa, junto com a mudança de cabeça, porque realmente, quando você está ali fazendo tudo certinho que teu médico mandou e não está tendo resultado, desestimula mesmo. Mas quando você teve o resultado antes de ter que fazer aquilo que o médico falou, o risco é você achar, nossa, já estou top, já estou bem, não preciso fazer mais nada. Né? Então, tem essa diferença entre a aparência e realmente o funcionamento do metabolismo. Né? Então, não é só para aquele momento, você está acompanhando a pessoa, que eu acho que esse é o risco, por isso que, inclusive, mudaram a receita dessas canetinhas, porque a pessoa se aplicava, pô, agora pronto, agora eu emagreci, agora eu posso comer o que eu quiser, que se eu começar a engordar, eu de novo. Qual é o risco de fazer isso? Olha, é aquilo que você falou, é medicamento. É um medicamento que foi produzido. Medicação é abençoado. Ninguém está falando mal de medicamento aqui. Mas o medicamento ele tem que ser usado para aquele determinado fim. Você não pode usar um Monjaro, como você bem citou, vou usar um termo até recreativo. Recreativo. É um Monjaro recreativo. Sim. Olha, eu faço minha dieta durante a semana, final de semana, eu vou, para me, vamos dizer, aquele termo, né? Chutar o pau da barraca, eu vou tomar meu Monjaro porque eu vou comer e vou diminuir minha comida, vou beber, vou fazer tudo. Mas você vai pagar um preço por isso uma hora. Isso ele não foi feito para fazer o Monjaro recreativo, isso não existe. Então, vai ter consequências. A medicação ela é feita para poder ser indicada para uma determinada situação. Ela não foi feita para você, em momentos esporádicos, estar tomando aquilo como se fosse um recreativo, uma brincadeira. Não é. Nossa, com esse alerta, infelizmente a gente vai ter que terminar o programa e pode fazer um em casa, porque o tempo voou aqui com o Dr. Paulo Reis, mas eu queria que antes da gente ir embora, o senhor deixasse seu Instagram, um recadinho para o pessoal de casa. Olha, primeiramente vou agradecer você. Obrigado. Que é um cara que eu admiro muito, é um prazer estar aqui, uma honra ser entrevistado por você. E o conselho que eu dou para você, se você tem diabetes tipo 2, está lutando com o peso, não consegue tratar, está aí, toma medicação, faz dieta, faz atividade física, segue as orientações e não está conseguindo controlar a sua doença metabólica, não controla o seu diabetes tipo 2, procure se informar sobre a cirurgia do diabetes, procure se informar sobre a cirurgia metabólica. Nós temos conceitos hoje modernos sobre essas cirurgias e pode ter certeza que o melhor tratamento para você que tem diabetes tipo 2, que tem doença metabólica e que não consegue controlar com tratamento clínico, mudança de hábito alimentar e mudança de hábito comportamental, tenha certeza que hoje o tratamento mais seguro e eficaz para você é a cirurgia metabólica. Meu Instagram está aí, o @drpauloreis.bariátrica. E muito obrigado, Otávio, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui com você. Muito obrigado pela sua presença, por essas dicas, até porque se alguém falasse há 30 anos atrás que você conseguiria fazer através de uma cirurgia, sem ter que te cortar ainda, só os furinhos, mudar sua casinha ali para funcionar bem e você ficar livre de uma das doenças mais graves da face da Terra, que é a diabetes, ninguém ia acreditar. E hoje o que era ficção científica está aí, ó, nas mãos do Dr. Paulo Reis e de vários profissionais aí que podem mudar a sua vida. Então não fique escondido em casa não. Vai procurar solução para diabetes. Um grande abraço e até o próximo programa.